A gente fala agora da vitória do poderoso Tigrão. 3 para o Vila Nova, 1 para a equipe da Ferroviária. A pergunta é a seguinte: o Vila Nova voltou à briga pelo acesso? O Vila volta a sonhar fortemente, abertamente, com o G4 da Série B? Antes dessa pergunta aqui, Matheus Carvalho, eu quero saber como foi a vitória do Vila Nova ontem, como foi essa partida boa, essa boa atuação, o que melhorou, onde o Vila apresentou evolução, o que mais te agradou nessa segunda vitória fora de casa do Vila Nova no Campeonato Brasileiro, Matheus? Cara, o Vila, ele conduziu o jogo de uma maneira muito tranquila, né? Ele não foi afoito e também não foi medroso. Ele trabalhou muito bem o jogo e, consequentemente, obteve o resultado. Para mim, foi o melhor jogo do Vila Nova fora de casa e talvez, muito provavelmente, o melhor jogo no campeonato. Porque não passou sufoco. Evidente que o House quase matou a gente, né? Lá naquele último lance ali da Ferroviária. Mas fora isso, o Vila Nova, ele teve um volume de jogo melhor do que a equipe da Ferroviária. Em determinados momentos, a Ferroviária, ela ficou recuada, né? Ela jogava em cima de contra-ataques, ela obteve a sua estratégia de jogo através de contra-ataques, e o Vila Nova foi muito tranquilo. Não só defensivamente, mas principalmente no setor de meio campo e ataque. André Luiz jogou demais, cara. Ele não fez gol, mas a participação dele, pra mim, foi fundamental durante o tempo que ele esteve em campo. Então foi um jogo muito tranquilo para o Vila. Foi o jogo em que foi a virada de chave, na minha visão. Eu acho que o foco do Vila Nova agora será realmente outro. Buscar novamente o G4, lutar na parte de cima da tabela. E é assim que tem que ser. Abraço aqui pro Henrique Lisita. Alô, seu Henrique Lisita. Tá ouvindo a gente aqui, mandou mensagem, né, na nave espacial dele, ouvindo a gente. Em alto e bom som, nosso Debate das Feras tá ligadaço. Obrigado a todos pela grande audiência, viu, gente? 12h22, Debate das Feras, oferecimento da Nove Restaurante, sabor e qualidade. A Camargo, 6 décadas de tradição. Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Pasta Rosa, Guerra Total, das Pragas Urbanas. Restaurante Xanativo, o melhor almoço. Tudo preparado com carinho pra você e pra sua família. IGP Car Centro Automotivo, na Avenida TB3, Jardim América, 623515, 7004. Danilo Dias, o que o Vila apresentou de evoluções nessa grande vitória para cima da Ferroviária, que até então era uma equipe consolidada na competição, né? Por exemplo, a Ferroviária ganhou do Atlético lá em Araraquara, ganhou do Coritiba, ganhou do América Mineiro em Belo Horizonte, ou seja, era uma equipe que estava dando trabalho para os favoritos, né? Quem era favorito e estava pegando a Ferroviária, principalmente em Araraquara, estava tendo dificuldades, né? O que mudou no comportamento, na forma de jogo do Vila Nova, para que o Vila jogasse bem e conquistasse essa grande vitória ontem, fora de Goiânia, fora de casa? Thiago, muitos podem desmerecer, a Ferroviária é um time de meio de tabela, o Vila Nova não fez nada além do que era meio que uma obrigação, a Ferroviária também é um time que vai dar pontos pra muita gente, mas só que vamos aos pontos que vale ressaltar que essa vitória do Vila foi maiúscula, com um M bem maiúsculo mesmo. A Ferroviária até então tinha 6 jogos realizados em casa, 3 vitórias contra CRB, Coritiba e o próprio Atlético Goianiense, que nem um gol sequer fez lá. Depois ela empatou com Remo, Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto dentro de casa. Ou seja, jogou 18 e tinha ganho 12. E além disso, ela tinha sofrido apenas 4 gols. 4 quando jogou em Araraquara. Ontem recebeu a visita de um time que fez 3 gols nela em um jogo só. O que ela sofreu em 6, quase que um time fez todos os gols em 90 minutos. O Vila Nova foi soberano, o Vila teve seu momento de oscilação, fruto de um erro particular do João Vieira. O Vila soube gerir o jogo em determinados momentos. Termina a primeira parte com um pouco de sofrimento, é verdade, não produzindo tanto ofensivamente. Esperava-se um pouco mais do próprio Guilherme Parede e do Bruno Xavier, mas aí que entra o dedo do técnico novamente, no qual pontuei aqui a leitura de jogo do Luizinho. Ele não mexe de entradas e saídas, mas ele mexe na estrutura do time, fazendo com que o Bruno Xavier apareça mais, fazendo com que o próprio André Luiz faça aquela parede, aquele pivô que era ali pedido, não tão infiltrado no meio dos zagueiros, mas vindo aproximando mais de um meia, que no caso era o próprio Dodô, que estava vindo mais, porque o Igor Henrique se aproximou muito do João Vieira. Gostei do sistema defensivo, o Payunsá e o Everton bem conjuntos, os dois jogando sempre perto um do outro, enfrentou um atacante de qualidade, no caso do Carlão. O Vila Nova consegue fazer com que o Luizinho novamente
realmente tem a leitura de jogo, as substituições que ele coloca no campo, no momento certo, traz um Ralf, adianta um pouco o Vieira, o Dodô esgotado já, coloca o Todinho novamente, o próprio Pajé consegue acelerar naquelas transições onde a Ferroviária estava tentando buscar o empate. O Vila Nova consegue, não para mim o melhor jogo da temporada, mas o melhor jogo fora de casa. Gostei muito da partida contra o Atlético Paranaense aqui em Goiânia, mas ontem o Vila mostrou sim que realmente, que com o tempo esse Luizinho Lopes pode voltar a fazer o Vila sorrir, seja dentro ou seja fora. Dentro de casa o Luizinho só teve uma derrota o ano passado contra o Coritiba e foi mandado embora. Esse ano ele já teve a sua cota, perdeu para o América Mineiro em um jogo atípico e agora espera-se muito desse time, espera que o Luizinho consiga extrair cada vez mais. O dedo dele está sendo importante, foi na vitória contra o Atlético, trazendo o Xavier, o Todinho e o Dodô pro jogo e os três participaram do gol. Ontem novamente ele deu a 10 pro Dodô, fruto das ausências que ele tinha, eram 5, 6 jogadores que não estavam nem aptos a viajar e ele consegue fazer um Vila competitivo. Debatemos aqui na sexta-feira o que ele poderia fazer, soluções, não encontramos tantas, mas ele buscou essas soluções lá dentro, fez um Dodô crescer. Dodô foi importante na assistência contra o Atlético Goianiense, Dodô foi importante na assistência do primeiro gol ontem, fez o gol, pegou a responsabilidade, pôs a bola debaixo do braço, bateu o pênalti, jogou bem, foi intenso quando precisou. Então eu vejo que o Vila Nova é muito cedo ainda para dizer que ele vai chegar no G4, mas é importante ressaltar esses pontos que eu trouxe. Se aproxima 2 pontos do G4, foge 8 do Paysandu, que é o primeiro do Z4. É isso aí. 12h26 da tarde, precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação, atendimento de primeira, preço justo e um televendas maravilhoso. 6239284020. Precisou no campo ou na cidade? Vai de Safra, 39284020. Na Beza Citroën Aparecida, pertinho do Buriti Shopping. Shopee é uma referência nacional em peças para motores a diesel. 6239285114. Meus amigos, importante também a gente sempre falar para você aqui da Pasta Rosa. Guerra total às pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091 5050, não tem praga que aguenta. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo, parceira de quem produz. E Frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like, Thiago Menezes. Obrigado, Etevaldinho. Vonner Camargo Macedo, próximo jogo do Atlético vai ser o divisor de águas. Daqui a pouco tem mais dragão aqui no Debate das Feras, tá? Vinícius Andrade, Luciano seria titular no Goiás fácil. Gabriel de Souza, Bandeira. Thiago Carlão serve para o Vila Nova ano que vem. Aliás, esse cara não é bom de bola, né, Matheus? Ontem mais um gol. Esse cara ele é diferente. Valente, é um cara que não tem medo de atacar, sai trombando, finaliza São Paulo muito tentou bem. ele. O São Paulo tentou a contratação dele e acabou não conseguindo. E mais um ponto que valoriza a vitória do Vila, né? A Ferroviária é uma SAF forte, né? Ontem a gente mostrou imagens aqui exclusivas do estádio, ao vivo de lá de Araraquara. Estádio maravilhoso, bem conservado, arrumadinho. O time da Ferroviária tem jogadores importantes. Então, assim, cara, o Vila ganhou de uma grande equipe da Série B. Uma equipe ali, padrão meio de tabela, né, Tim? Foi a vitória para mudar o Vila de patamar? Para mudar os objetivos do Vila Nova nessa Série B do Campeonato Brasileiro, meu querido maestro? Pra mim foi o melhor jogo do Vila fora de casa. Duas coisas que a gente tem que pontuar, que eu vejo que aconteceu diferente. Primeiro, a postura do Vila, a postura mais corajosa. Aí méritos do trabalho do Luizinho Lopes. Ele conseguiu fazer com que o Vila fosse um time mais corajoso, não jogasse só pra pontuar, não ficou só se defendendo. O time do Vila jogou bem próximo do que tem apresentado quando joga dentro do Oba. E a entrega dos jogadores, coisas que a gente não vinha vendo nos últimos jogos fora de casa do Vila Nova, não vimos contra o Amazonas, não vimos contra o Cuiabá, deixou a desejar muito em algumas rodadas aí essa questão da entrega, da vontade, da pegada, e ontem a gente viu um time do Vila todo brigando, mesmo alguns jogadores que não estavam bem, aí o Danilo, eu concordo plenamente com o Danilo e com o Matheus no futebol do Parede não fez uma grande partida, mas brigou, lutou, ajudou ali defensivamente também, lógico que tem muito potencial para crescer ainda, não tá longe de ser o Parede de 2023, vejo que o Dodô fez uma partidaça realmente, um meia que o Vila não estava conseguindo encontrar, principalmente com a ausência agora do Jean Mota. É um jogador que fez realmente uma baita de uma partida e cria essa expectativa normalmente da gente ver o Vila tendo um meia de criação, fazendo a bola chegar no ataque com qualidade. Igor Henrique para mim muito bem, o garoto Igor para mim na lateral esquerda é outro grande destaque, um garoto que foi muito bem, para mim ele tem muito mais força ofensiva do que o próprio Formiga, é um garoto
garoto que vem chamando a atenção todos os jogos que ele é colocado aí, ele tem correspondido bem, pelo menos na minha visão. E o Vila fez uma grande vitória. Lógico que teve alguns problemas, teve algumas dificuldades, principalmente no primeiro tempo. E para mim a dificuldade maior que o Vila apresentou ontem foi na questão de transição, defesa, meio campo, errando muitos passes, inclusive foi assim que saiu o gol da Ferroviária, faltou o João Vieira ali, uma sabedoria maior, a bola estava no ataque do Vila, o Igor Henrique estava fora de campo, os dois zagueiros dentro da área. O Elias lançado. Todo mundo no ataque, a bola vai cobrada na área, rebote, vem para ele era o último homem, aí ele me atravessa um passe no meio campo, erra o passe e monta um contra-ataque pro gol do Carlão. E você pode ver no gol do Carlão, você não vê um zagueiro no lance, porque todo mundo tava no ataque. Então ele tem que ter uma leitura, ele não pode errar um passe desse. Entendeu? É muito melhor ele jogar a bola de volta lá pra área, fazer um lançamento lá no fundo do campo, mesmo, ou volta lá no house. Hoje o futebol faz muito isso, volta lá no goleiro. Então ele criou o gol da equipe da Ferroviária, mas no segundo tempo eu vi um time mais ajustado, por mais que sofreu uma pressãozinha ali no final, nada que o house tenha que fazer defesas milagrosas, fez uma boa defesa numa finalização, depois, como o Matheus falou, né, deu um susto em todo mundo que tava ali, a bola que ia no último minuto, que ia para tiro de meta, ele volta a bola pro campo, o Elias acabou salvando ele, mas eu vi um Vila diferente, uma postura diferente, com jogadores querendo, e para mim, Thiago, esse querer, essa entrega dos jogadores, também a gente tem que colocar em prol aqui, em nome da própria diretoria, que eu tenho certeza que o Hugo também chamou a atenção desses jogadores, que essa falta de entrega estava incomodando a todo mundo, inclusive o presidente, quando perdeu diante da equipe do Amazonas, ele citou essa falta de entrega. Você está ouvindo o debate das cenas da Band News, que tem um oferecimento de Acetona Cruzeiro, produzido aqui no estado há 6 décadas. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. Citroën Peugeot na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também, meus amigos do Brasil, a Camargo, seu distribuidor autorizado MWM, com as peças certas para o seu trator, caminhão ou picape. A Camargo são 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. A Camargo, você sabe, né? Sempre parceira de quem produz. Regina Castro tá ligada com a gente. Alô, o senhor Wilson também tá ligado aqui. Um abraço. Ronaldo Lopes. Antes você tocava um terror no Luizinho, agora já é o melhor treinador da história. Vai entender vocês. Ô, Ronaldinho, você tem um nome tão bacana. Acho que até o Luizinho respondeu pela gente. Ninguém falou isso aqui, não. Pra mim, o Luizinho, ele foi muito sábio quando venceu o Atlético e ontem novamente. Sábio e humilde, né? Até porque futebol, ele é feito assim. O Vila vinha de 5 derrotas seguidas, 2 sobre o comando do Luizinho. Queriam que fosse elogiado a performance do Vila Nova. É lógico que não tinha como fazer isso. E o trabalho do Luizinho passava muito por essa questão do entendimento do elenco com ele. E a primeira impressão foi ruim, porque quando o Luizinho retorna e ele assume o time diante do América Mineiro com um dia de treino, após o jogo teve as críticas dos próprios jogadores. O próprio Parede foi lá dar entrevista, ficou falando algo a respeito, o André Luiz da mesma forma. Então, assim, para mim é mérito da diretoria que conseguiu, pelo menos aparentemente, né, pelo que foi entregue ontem em campo, acalmar esses ânimos, trazer os jogadores para junto da comissão técnica, e agora cabe ao Luizinho mostrar o trabalho dele. Eu repito, na minha opinião, eu não teria trago o Luizinho, mas o Luizinho já veio e tomara que ele faça um grande trabalho. O reinício dele foi ruim, porque o Vila fez 2 partidas horrorosas sobre o comando do Luizinho, contra o América e contra o fraco Amazonas. Agora o time deu uma resposta. Eu tenho uma imagem aqui que envolve o Vila Nova, que é uma imagem exclusiva. Só a Band News Goiânia tem essa imagem. Não coloca, meu filho, deixa eu brincar aqui primeiro. Ei, gente, a produção nossa acaba comigo, né? Eu pedi like aqui pra gente alcançar a quantidade de likes, eu mostraria a imagem. Mas valeu, Eduardo Cabral, já revelou o segredo aqui já. Olha essas imagens lá direto do Onésio Brigideira Varenga. Essa é a fila para pedir desculpas pro Luizinho Lopes. Eu tô vendo a distância aqui. Rapaz, aquele cesto da fila ali é o Tim. Olha a cabecinha dele, o cabelinho na frente. É o Tim, cara. O primeiro... Tem o Tim, tem o Tim ali. O primeiro é você. Tem o Tim ali, tem o Thiago Menezes ali, tem o Matheus Carvalho ali, tem o Danilo Dias ali. Olha ali um rapaz com o nariz um pouquinho mais pontudo. Cuidado, é o Danilo Dias. Vocês vão pedir desculpas pro Luizinho Lopes aqui, que hora? Eu vejo que não é questão disso. Que hora que vocês vão fazer aqui o pedido de desculpas pra ele? Eu falei da velocidade em que o Hugo e o seu staff... Danilo, que coisa feia. Eu critiquei Feita o que você falou. Da velocidade... Você criticou a contratação. Eu critiquei mais a velocidade que eles estavam fazendo e tomando as atitudes de novo. Não, eu não teria trago. Eu não teria trago o Luizinho. Ainda mais não vai pedir desculpa. E tomara que ele continue fazendo isso. Agora é bom a gente lembrar que ainda tem campeonato demais pela frente.
Pra mim, o ano passado ele fez, dentro de casa, um baita de um campeonato, tanto que o Vila foi invicto até na reta final, e aí ele foi demitido quando ele perdeu por Curitiba. Naquele momento eu nem teria tirado ele, mas eu imagino que a diretoria no momento quis dar uma sacudida, quis tentar algo diferente que deu errado, mas o desempenho do Luizinho ano passado não funcionou fora de casa. Ele dá uma resposta interessante, agora é bom a gente ir com calma. O trabalho dele tá iniciando, fez 4 jogos, 2 vitórias seguidas agora, vitórias importantes contra o Atlético no Clássico e contra a Ferroviária ontem. Tem muito ainda para crescer, e esse elenco do Vila, para mim, nas mãos do Luizinho, e aí a gente tem que torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho, porque para mim esse elenco é melhor do que o ano passado. Esse elenco dá para extrair mais. Começou a extrair. Começou a tirar aí, já recuperou um Dodô, achou um Igor ali na lateral esquerda. O André Luiz, para mim, ontem já fez um futebol mais interessante. Pra mim, tem margem para crescimento. Tomara que ele siga assim. O que o Tim falou, eu concordo. Erraram na forma que mandaram ele embora o ano passado. Erraram na forma como trouxeram ele de novo. Então, pra mim, foi o timing. Foi a forma como trouxeram. Traz o cara numa semana que você tá no futebol há quanto tempo, Danilo? Eu joguei 17 anos. Você tá no futebol há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Sim. Eu tenho 35 anos de vida, eu tô no futebol desde quando meu avô me levou no jogo do Atlético. 3 para o Vila Nova, 0 para o Atlético. Meu avô atleticano, doente, seu Bozó, me levou no estado para que eu fosse atleticano. E aí eu vi a vitória do Vila, virei vilanovense. Aí depois eu fui mudando. Hoje eu tô na Aparecidense, graças a Deus. Fechei lá com o presidente Passarinho, a gente vai até o final do ano, pelo menos com a Cidinha. Inclusive, eu identifiquei mais um amigo nosso na fila. Volta a imagem da fila aí, gente. Já identifiquei o Tim aqui. Aquele rapaz, assim, mais baixotinho, com a barriga um pouquinho protuberante. Seu João, rapaz, tá na fila também, seu João. Olha o seu João na fila ali, Matheus. Tá na fila também pedindo desculpa, seu João. Emagreceu, mas tá com a barriguinha ainda, viu, seu João? Pediu desculpa também pro Luizinho. Futebol, cara, não tem certo e errado. Claro. Futebol tem vitória e derrota. Fecha em mim aqui, que isso aqui foi muito bonito, cara. Foi muito profundo o que eu falei. Fecha em mim aqui, Eduarda. Eduarda, fecha em mim aqui, Eduarda. Isso aqui é muito bonito e eu peço que você preste atenção, que você guarde isso daí no seu coração. Futebol não tem certo e errado. Futebol tem vitória e derrota. Você aprendeu, Danilo? Sim. Guarda isso. Cuidado, viu? Tá bom. Tá dando resultado, cara. O Luizinho tá dando conta do recado. E eu critiquei demais a contratação, demais. Depois daquela primeira derrota, muito mais. E o cara engrenou. O cara encaixou o serviço. Eu pensei que ele fosse ser mandado embora antes do clássico contra o Atlético. Ganhou do Atlético, é um grande time. E ganhou da Ferroviária, cara. A gente lembrar que a E se ele ganhar a terceira vitória seguida, como que fica? A recontratação do Luizinho, pra mim, ela foi tão assim... É até difícil de explicar, porque surpreendente. Assim, ele já chegou sob pressão. Pressionado, né? Você lembra? Tanto que no jogo contra o Amazonas, o segundo jogo dele, já tinha aquela expectativa, o Vila vai demitir o Luizinho com 2 jogos, vai assumir que errou ou não. Então você vê que foi uma contratação polêmica. Mérito da diretoria, se a diretoria achou, e claro que achou que era o nome certo para aquele momento, era um treinador que eles conheciam, que já conhecia o Vila Nova, trouxe, ótimo, e nós vamos torcer para que dê certo. Tomara que continue assim, tomara que continue na crescente. Agora, repito, gostei da entrevista do Luizinho, tanto diante do Atlético, na vitória no Clássico, e ontem após a vitória fora de casa diante da Ferroviária. Ele soube entender o momento, porque ele sabe que ele chegou num momento de turbulência, que as críticas às vezes fazem parte do futebol, assim como os elogios. Tomara que ele consiga dar agora, até o final do Campeonato Brasileiro, receber só elogios, porque é o que a gente quer. É muito melhor você falar bem do que você falar mal. Agora a gente tem que ser correto, a gente tem que ser honesto com o que a gente vê de futebol. E na minha visão, naquele momento, eu não teria trago o Luizinho.